noite, igreja. Graça e paz. Hoje a gente está começando uma nova série de mensagens e a gente colocou o nome de Um Reino de Amigos. A gente já vem falando faz algum tempo sobre esse assunto. A gente falou sobre o fruto do Espírito, depois a gente já entrou na série de missões e agora tivemos o Dia dos Pais, semana passada, e agora entraremos nessa nova série, Um Reino de Amigos. Esse tema é baseado na frase do teólogo Hans Burke: o reino de Deus é um reino de amigos. Essa frase ela voltou à tona porque Lausanne trouxe de volta, e esse ano nós teremos Lausanne lá na Coreia do Sul, e eles têm trazido esse assunto, não é por acaso. Nós percebemos, por conta da pandemia, entre outros fatores, nós temos percebido que o contexto, o nosso dia a dia, as relações humanas, estão necessitadas de uma amizade profunda e verdadeira. Só que a amizade, ela não é só essa amizade que a gente conhece, no qual a gente vai crescendo, né? Aprendendo, você é meu amigo, tem gente que fala assim, esse é colega, não é amigo, esse é amigo, esse não é colega, faz essa diferenciação. Mas o que eu gostaria de trazer hoje, introduzindo já esse assunto, é sobre discipulado, é sobre a amizade bíblica, amizade verdadeira, sobre família de Deus, sobre irmandade. E é sobre isso que a gente vai começar a conversar hoje. Então, de fato, essa frase, ela se aplica porque isso traz uma essência. Nós já tivemos uma série também falando sobre essências, né? E uma dessas essências é o relacionamento. E dentro disso a gente quer falar sobre isso, porque a gente tem caminhado como igreja no discipulado. E eu sempre termino dizendo que não caminhe sozinho, caminhe com alguém. A gente tem começado a fazer grupos de 2 ou 3 pessoas. Tem sido muito bom mesmo. E é um jeito que não te interfere, mas é mais uma programação, eu não tenho tempo. Eu vou te falar que até uma mãe com filhos pequenos consegue fazer isso, do jeito que a gente tem feito. É um jeito diferente, né? No qual a gente não perde muito tempo, mas a gente tem uma constância no cuidado mútuo uns com os outros. Então, se você quer fazer parte, fala com a gente, porque tem sido muito bom e a gente tem separado esses grupos. E tem acontecido, muito legal, muito bom. E aí você tem não só alguém para você poder conversar sobre a parte bíblica em si, né, teologia. Lógico que tudo é Bíblia, tudo é espiritual. Mas você vai conversar sobre todos os assuntos. Você vai poder falar, você vai poder se abrir, entende? E meu grupinho de homens, né? Eu e mais 2 homens, tem sido bom. Né? Muito bom, tem sido benção. E eu incentivo vocês, tem os das mulheres, tem os dos homens, e a gente tem feito essa separação, vamos formar mais grupos, tá bom? Então, voltando, Jesus faz questão de nos mostrar como viver a amizade verdadeira. Vocês perceberam já que na vida dele, através do discipulado, através do choro sincero, quando ele perde o seu amigo Lázaro, aquela famosa, o pessoal fala, acho que é o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou. Foi quando Lázaro morreu. E quando ele morre, Jesus, ele simplesmente fica sabendo, ele chora. E João faz questão de colocar isso no Evangelho. Isso é muito bom, porque isso nos conecta no entendimento de que Jesus era um homem, como nós. Ele chorava, ele sangrava, ele sofria. Jesus nos ensina através do pedido para que seus amigos ali mais próximos, né? Pedro, Tiago, João, no seu dia de maior angústia,
no seu dia de sofrimento, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ele chega para os 3 mais próximos, ele andava com 12, mas mesmo assim ele tinha os 3 ali que eram mais chegados dele. Vem orar comigo. Ele pede, por favor, não durmam, fica comigo em oração. E a gente sabe o que acontece, né? Pedro, Tiago e João caem no sono. Aí Jesus volta de novo, fala, levanta aí, ore comigo. Eles caem no sono de novo. É. Mas Jesus, ele mostra a importância da amizade, o tamanho e o valor que ele dava para isso. E ele sabia que ele ia ser crucificado logo em seguida. Jesus sempre fazia questão de ter esses amigos por perto. Sempre. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, nos ensina acerca da amizade. A gente encontra várias passagens, né? E a gente sabe que é essencial, como eu falei. Mas a amizade, ela permeia todas as nossas... Aí eu coloquei, esqueci de passar aqui. Jesus aqui, indignado, e os amigos dormindo ali. Ainda essa ilustração está bem, né, florida ali. Jesus nem era assim, mas enfim. E a amizade, ela permeia todas as nossas relações. No casamento, para você ter um bom casamento, você precisa ser amigo, você precisa ser amiga do seu cônjuge. Não tem como. Você precisa ter uma amizade boa na família, pais com os filhos, irmãos. Precisamos ter amizades. Eu conheço muitos irmãos que têm menos intimidade com o próprio irmão de sangue, mas tem com outras pessoas que não são irmãos. A gente precisa ser amigos dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Isso eu estou falando da família nuclear mesmo. No trabalho, precisamos ter amigos no trabalho. Nos estudos, na igreja, todos os lugares. É essencial. E eu gostaria hoje de falar sobre os amigos de Jó. Quem aqui já escutou a expressão, esse aí é amigo de Jó? Quem já escutou? Eu já escutei. Amigo de Jó. Isso aí é amigo de Jó. As pessoas falam isso com uma conotação ruim, tá, gente? Não é uma conotação boa. Está falando, esse cara é um amigo de Jó. Ele está falando, esse cara aí não dá para confiar. Esse cara vai dar mancada. Chegar pro Edu e falar, Edu, aquele cara ali, ó, amigo de Jó, hein? Cuidado, hein? Então, a gente tem essa expressão com essa conotação horrível, tá? Porém, né, é para você falar que ele é um sacana, né, por exemplo. Porém, a gente sabe que os amigos de Jó, eles realmente erraram, tá? Depois vocês leem Jó ali, tem ali uns quase 40 versículos, né? Capítulos, mas é muito bom. Eles erraram, tudo bem. Erraram com Jó e erraram com Deus, tá bom? Tá? Não vamos passar o pano para esses amigos, tá? Porém, eu gostaria de chamar a atenção para uma parte que a gente passa sem perceber. Mas por que eles erraram? Isso é muito importante. Por que os amigos de Jó erraram com Jó e com Deus? Porque eles não tiveram uma paciência a mais, vamos dizer assim. Eles quiseram resolver do próprio jeito. Eles quiseram acelerar o processo. Eles quiseram ser pragmáticos demais. Quem aqui é pragmático? Levanta a mão. Quem aqui pega o que já sabe de prática e quer resolver na maior eficiência possível em tudo que faz? Eu sou assim. Só que quem tem filho aqui sabe que com o nosso filho não dá para ser pragmático toda hora. Por quê? Porque o filho, pequeno principalmente, ele tem um nível de entendimento. Entende? E se você quiser acelerar o amadurecimento dele, isso pode ser ruim. Por muitas vezes vai ser ruim. Então a gente tem que entender onde ele está, qual o passo que ele precisa dar.
E aí a gente, com a nossa paciência, fala, não, não dá para querer cortar caminho aqui, porque ele não viveu essa prática, ele não viveu esses ensinamentos, ele não teve essa experiência. Entende? Eu tive, mas ele não. E ele precisa passar por essas experiências para conseguir chegar a um dia ser um pouco pragmático também. Não é assim? E os amigos de Jó ali, eles tal, né, foram perdendo a paciência e começaram a tentar ser os investigadores. Por que que aconteceu isso com você, Jó? Eu acho que é por conta do seu pecado. E eles começaram a tacar um monte de pecado. Ah, acho que você fez isso, por isso que atraiu a condenação de Deus para a tua vida. Ah, tá vendo o que aconteceu? Eles começaram a falar um monte de coisa e até Deus colocaram à prova. Quantas vezes a gente erra tentando fazer com a nossa própria força uma pessoa resolver os problemas da pessoa? Já viu isso? A gente quer resolver o problema das pessoas, quando do nosso jeito, na nossa velocidade. Mas elas precisam viver a prática, a experiência. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não ser como os amigos de Jó. Jó havia perdido tudo. Só para resumir, ele perdeu todos os filhos, todos morreram. Jó perdeu a saúde dele. Ele perdeu todas as propriedades. Ele estava num sofrimento assim monstruoso. Aqui eu só vou deixar um adendo para os casados. A única pessoa que ele não perdeu. A esposa. Por quê? Porque Deus disse ao diabo, você só não vai tirar a vida dele. Quando a gente casa, a gente é um só com a nossa esposa e com o nosso marido. Entende? Essa é a nossa responsabilidade. Ou seja, o diabo não podia tocar na esposa também, não. Entendeu? Esse é o peso. Mas todo o resto, Jó perdeu tudo. Tudo. E o texto diz que em nenhum momento Jó duvidou de Deus ou Jó culpou a Deus. Nenhum momento. Mas, voltando aqui para os amigos, vamos ler o texto de Jó. Jó 2, Jó capítulo 2, versículos de 11 a 13. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Elifaz, Bildade e Zofar erraram sim, porém eles foram protagonistas desse texto aqui. E esse texto aqui é um dos mais bonitos que a gente encontra na Bíblia, falando sobre amizade. Três pontos que chamam a atenção. Eles saíram de suas casas, dos seus lugares de conforto, viajaram para encontrar-se com Jó e consolarem Jó. Quantas vezes você já saiu da sua casa para mostrar solidariedade e para consolar um amigo ou uma amiga? Quando viram de longe, perceberam o estado de Jó. Eles mal podiam reconhecer. Começaram a chorar em alta voz, rasgaram o manto e colocaram terra sobre as suas cabeças. Quantas vezes você já chorou com um amigo? Muito mais do que só chorar, né? Eles demonstraram. Era um costume da época.
vivenciar o luto dessa forma. Mas de que jeito a gente pode demonstrar essa solidariedade? De que jeito a gente consegue sofrer junto com o nosso amigo? Estar junto, amar de verdade. Terceiro ponto que chama atenção, eles se sentaram no chão com Jó durante 7 dias, 7 noites, e ninguém disse uma palavra, pois viram como era grande o sofrimento de Jó. Eles tiveram esse coração, essa paciência, de sentar ali ao chão e simplesmente chorar junto. Simplesmente ficar ali sem falar nada. E Jó também não falou nada. Muitas vezes a gente precisa só fazer isso. Só sentar do lado. Só ficar tranquilo ali. Não tem muito o que fazer. Precisamos ser amigos uns dos outros de verdade. Um amigo de verdade é aquele que se pode confiar. Aquele que celebra nas vitórias. Aquele que se entristece nas derrotas. Aquele que chora junto. Aquele que ama. Aquele que cuida. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Provavelmente você já deve ter lembrado ou pensado em alguns amigos ou amigas que vocês tiveram ao longo da vida. Uns mais antigos, de longa data, já outros ali alguns anos, alguns outros amigos mais recentes. Alguns amigos que vocês fizeram aqui recentemente. Mas o que é importante nessa palavra, muitas vezes você pode ter pensado assim, mas aquele amigo não foi um amigo de verdade. Ou aquela amiga não foi uma amiga de verdade. A palavra de Deus não é para a gente fazer igual amigo de Jó e tentar achar o erro do outro. Mas é para a gente olhar para dentro de nós mesmos. E falar, que jeito eu posso ser um melhor amigo? Que jeito eu posso trazer de volta as nossas lembranças? Amar melhor. Os amigos de Jó têm um detalhe muito interessante. Eles foram até lá sem que Jó tivesse nada para oferecer para eles. Literalmente nada. Jó não tinha nada para dar em troca. Mesmo assim eles foram, porque eles amavam o seu amigo. Eles saíram do seu conforto e foram até lá, sabendo que Jó não tinha mais nada. Como a gente pode ser melhores amigos, amigas? Jó não tinha nada que nem saúde ele tinha. Imagina isso. E continuaram sendo amigos dele. E no final a gente vê que Deus perdoa eles, Jó perdoa eles, Jó ele é restaurado, ele ganha muito mais, muitas vezes mais do que ele tinha, mas os amigos continuaram lá, tendo ou não tendo, eles estavam lá. Porque numa amizade acontece desentendimentos, uma hora alguém vai pisar na bola, ou você ou o seu amigo. Uma hora ou outra, você vai dar mancada. Ou ele vai dar mancada. Porque a gente não é perfeito. Como os discípulos de Jesus. Os 3 mais próximos que dormiram quando Jesus mais precisava deles lá no Getsemane. Mesmo assim, Jesus perdoou.
Mesmo assim, eles dormem. Jesus acorda eles e fala, chegou a hora. Jesus vai preso. Entre esse momento dele ser preso e a condenação dele, maioria dos discípulos, dos melhores amigos de Jesus, fogem com medo. Dá para entender, né? Pedro fica. Não, eu vou ficar. E ele entra lá, no pátio. E a gente sabe o que acontece. Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí ele vai embora chorando, envergonhado, porque ele negou Jesus. Então Jesus é condenado injustamente, vai para a cruz, morre por conta dos nossos delitos, porque ele não deveria estar lá, ele não fez nada, não cometeu crime algum, nem pecado nenhum. Jesus ressuscita no 3º dia, e ele está vivo. E ele perdoa os seus amigos, os seus discípulos. Então Jesus ele vem nos mostrando qual caminho a gente deve seguir. Ele vem nos mostrando o caminho da verdadeira amizade. Ele vem mostrando para a gente como a gente deve agir com o próximo. Ele nos perdoou. Mostrou o caminho, como a gente deve viver. Lembra dessa cena aqui? Isso aqui, depois que Jesus ressuscitou, ele vai atrás dos seus discípulos. E os seus discípulos estavam fazendo o quê? Pescando. Eles não queimaram os barcos, deixaram os barquinhos lá guardados, aquela segurança. Agora eu tenho para onde eu voltar. Deveriam ter queimado logo na primeira vez. Mas Jesus vai encontrar com eles. Chama eles para perto. Senta com eles, assa o peixe ali. Anchova grelhada. Yakizacaná de anchova. Come ali com o pessoal. Confronta Pedro em amor. Né? Pedro, tu me amas. E aí Pedro entende de verdade qual que é o chamado dele. Entende quem Jesus é. E se torna o grande líder que a gente conhece. É exatamente isso aqui que Jesus faz com a gente. Exatamente. Chama a gente para perto. Come aqui o peixinho. Come da minha provisão. Sou eu que te sustento. Perdoa os nossos pecados. Traz para perto. Olha dentro dos nossos olhos. E chama a gente para caminhar com Ele. Essa é a misericórdia de Deus. Você e eu, a gente não merece. Não merece. A gente é um pecador. O quanto a gente é pecador. Mas Jesus, Ele vem e faz isso. Porque Ele nos ama. E mais, João 15,15 diz assim, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus, ele revela Deus Pai. Ele vem revelar para a humanidade o coração de Deus. Ele vem mostrar quem é. Ele se torna homem, deixa sua glória para mostrar e nos revelar. Ele revela a graça de Deus, ele revela o perdão. Ele revela uma maneira simples da gente viver. Que faz olhar o nosso próximo como ele olhava. Como ele vê. E como, quando a gente começa a agir nas nossas relações como Jesus agiria, ou como Jesus, o Espírito Santo em nós, nos capacita para agir, sabe o que começa a acontecer? Dentro dos nossos relacionamentos vai ficar de fora a inveja.
Vai ficar do lado de fora o orgulho. Vai ficar do lado de fora a cobiça. Vai ficar do lado de fora o coração duro. Vai ficar do lado de fora bem longe a falta de perdão. E aí, no centro das nossas amizades, o que permanece? Amor, paz, perdão, misericórdia, paciência. Sabe por quê? Porque é isso que acontece quando a gente coloca Jesus no centro das nossas vidas. Ele no centro das nossas vidas, Ele está no centro das nossas relações. E aí a gente começa a enxergar o outro com um filtro. Esse filtro é o coração de Deus, como Deus enxerga. O reino de Deus é um reino de amigos. Jesus ele vem para restaurar a nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com o próximo. Na palavra de Deus isso eu sempre falo, porque está na palavra, não tem como a gente dizer que ama a Deus, se a gente não ama o nosso irmão. Uma coisa está ligada à outra, é incoerência. Mas Deus nos chama para andar com uma vida de coerência. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que olha para a gente e fala, não, ele erra, ele é pecador. Mas ele está arrependido. Ele quer melhorar. Ele quer estar mais parecido com Jesus. Ele quer acertar mais, ele quer buscar mais a santidade. Esse é o coração que Deus espera. E se a gente fizer isso, aí sim, vai dar tudo certo. A gente consegue viver o reino de Deus hoje. Hoje. Porque um reino cheio de amigos é um reino que anda em unidade. Onde o perdão prevalece. Onde a misericórdia prevalece. Onde a graça de Jesus inunda todos os dias. Vamos orar? Em Jesus nós podemos viver a realidade do reino de amigos hoje. Senhor, como nós somos falhos, Jesus. Como a gente muitas vezes deixa, Deus, o nosso ego no centro. Muitas vezes a gente deixa o nosso orgulho dominar. A gente deixa o nosso olhar, o que a gente sente, a nossa própria vontade, dominar, Senhor, sobre as nossas relações, sobre os nossos relacionamentos. Mas está errado, Deus. Está errado. Porque nós sabemos que se a gente caminhar assim, vamos chegar no final da nossa vida, olhar para trás e ver um rastro, Senhor, de inimizade, ver um rastro, Senhor, de amargura, de mágoas. Mas nós não queremos isso, Deus. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, muitas vezes porque a gente coloca nós mesmos na frente, no centro das nossas vidas, sendo que é o Senhor que precisa estar governando as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Encontre em nós um coração quebrantado, que consegue, Deus, perdoar, que consegue, Deus, olhar para o próximo como o Senhor vê. Nos ajuda, Senhor, a não ter um olhar, Senhor, sem paciência, que vai julgar, que vai ficar procurando razões ou motivos das falhas dos nossos amigos. Mas pelo contrário, Senhor, nos dê esse olhar de amor, esse olhar de paciência, Deus, que cuidam uns dos outros, que olha, Senhor, com compaixão. Deus, que a gente possa fazer a diferença, Senhor. Cada pessoa que a gente encontrar. E a gente sabe o quanto o mundo carece, Senhor, de verdadeiras amizades, Deus. Sabemos o quanto o mundo precisa, Senhor, de verdadeiros amigos. Nos dê essa paciência, Deus, de saber ouvir mais do que falar. A paciência de deixar o Teu Espírito Santo ministrar.
de o Senhor nos usar quando o Senhor nos direcionar. Nos ajuda, Deus, e que possamos caminhar, Deus, nos nossos dias, colocando, Deus, o Senhor no centro. Que qualquer, Senhor, entrave, que qualquer luta que vier, qualquer pessoa difícil que a gente encontrar, que a gente se lembre, Deus, da Tua palavra. Que a gente se lembre, Deus, que Teu Espírito Santo em nós frutifica. E que a gente possa trazer, Deus, o Senhor, manifestando a Tua glória, Senhor, porque isso te honra, isso te exalta. É isso que nós queremos, Deus, que as pessoas encontrem em nós a porção que faz parte do Senhor. Nós queremos nos esconder cada vez mais, Deus, para que o Senhor possa crescer. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Novamente, continuo insistindo, se você quer fazer parte de um desses grupos de discipulado, não é estudo bíblico, tá? Estudo bíblico de quarta-feira, não é qualquer outra coisa que não seja saudável, é muito saudável, é muito bom, tem sido edificante, tá? Não é um momento